eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus para nós lermos um texto muito bonito, um texto muito importante e que eu espero que faça diferença na sua vida. A palavra de Deus lá na epístola escrita aos Hebreus, a partir do versículo 32, diz o seguinte: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar conosco nessa hora, pedindo a Deus que ministre ao seu coração, que fale profundamente a sua alma. Senhor, nós estamos na Tua presença, a Tua palavra foi lida, e nós cremos que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz. E eu te peço que neste momento, a Tua palavra, meu Pai, encontre os meus irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam nesse momento. E que a Tua palavra faça diferença em quem nós somos, como nós enxergamos a vida e como nós vivemos. E que a Tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz onde precisamos ser iluminados e transformação onde nós precisamos ser transformados, para que sejamos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração e nós fazemos no nome dEle, e todo o povo de Deus, onde quer que seja, diga amém. Amém. Você sabe que o avião é um dos meios de transportes mais eficientes que existe no mundo. Ele é um dos meios de transporte mais seguros que existem. E por que o avião é tão seguro? Porque as manutenções que acontecem nas aeronaves, elas são muito rigorosas. A manutenção preventiva nos aviões comerciais, eles são feitas periodicamente, com muito rigor, porque não existe margem para erro. Um avião ele não pode dar problema. Então, antes mesmo de dar problema, os sistemas são examinados para ver se existe alguma queda de desempenho, as peças são avaliadas para ver se existe algum desgaste, para ver se existe algum material que seja danificado e precisa ser trocado, de forma que aquele problema não seja apresentado em pleno voo, porque eles não podem se dar ao luxo de ter um defeito justamente quando o avião está voando. Não existe margem para erro. E por isso as manutenções são tão rigorosas e tão frequentes. Porque, meu querido, com o tempo tudo se desgasta. Com o tempo absolutamente tudo se desgasta. E com o desgaste vem a exaustão. E com a exaustão, fatalmente, vêm os desastres. Vêm as catástrofes. E é por isso que você vai ao mecânico fazer a revisão dos seus freios, também periodicamente. Você não espera que os freios do seu carro falhem para que você vá fazer algum tipo de manutenção, porque a sua vida pode depender disso. É por isso que muitas pessoas, aquelas pessoas mais responsáveis, fazem check-ups médicos periódicos, porque elas sabem que a vida delas depende daquilo. Inclusive, muitas doenças são descobertas previamente devido a esses check-ups que as pessoas fazem. E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nós precisamos fazer a manutenção dos nossos equipamentos mecânicos, carro, aparelhos lá da sua casa, mas também nós precisamos fazer a manutenção do nosso equipamento somático, ou seja, do nosso corpo, da nossa saúde. Mas não é aí que nós devemos parar de fazer as manutenções. Nós precisamos também fazer manutenção da nossa fé.
fazer manutenção da nossa espiritualidade, porque inclusive a nossa fé ao longo do tempo pode se desgastar. Com o tempo nós também desanimamos, com o tempo nós também esfriamos na nossa vida e na nossa relação com Deus. E muitas vezes essas coisas acontecem de uma forma muito sutil, de uma forma tão pequena e tão escondida que nós sequer percebemos. Eu lembro que uma vez eu assisti uma matéria a respeito do acidente que aconteceu com o Concorde. O Concorde é aquele avião comercial que ele chegava à velocidade da luz. Ele fazia um trajeto de Paris a Nova York muito rápido. E aí, no último voo do Concorde, em 2009, ele decola de Paris e uma série de fatores concorrem para que aconteça um acidente gravíssimo. E quando eu vi essa matéria, essa reportagem, eu fiquei muito impressionado com tudo que aconteceu. Como é que aconteceu o acidente do Concorde? O Concorde tinha um problema no trem de pouso, muito provavelmente, e um fiozinho estava solto. E aquele fiozinho solto, quando ele tocava um no outro, ele fazia um curto-circuito, soltava uma faísca. Mas até aí tudo bem, isso por si só não vai causar um grande problema. Mas alguns minutos antes do Concorde taxiar na pista e alçar voo, um outro avião tinha decolado daquela pista e uma peça tinha caído na pista. Quando o Concorde está fazendo o seu taxiamento e ele passa por cima daquela peça daquele avião anterior, um dos pneus do trem de pouso estoura. No que o pneu do trem de pouso estoura, um pedaço grande de borracha voa e bate nas asas, numa das asas do Concorde. E o combustível fica na asa, o tanque de combustível fica na asa, e o combustível muito cheio, muito cheio, com aquele impacto daquela borracha na asa, cria dentro daquele tanque uma pressão muito grande. Os sistemas de contenção do tanque não conseguem conter aquela pressão muito grande do combustível e o combustível começa a vazar. No que o combustível começa a vazar, lembra daqueles fiozinhos soltos, inocentes ali? Numa daqueles toques, uma faísca surge, um incêndio começa na asa do avião. Aquele avião vai perdendo potência e ele cai num hotel 80 segundos depois de ter decolado, causando a morte de 113 pessoas. Meus irmãos, muitas pessoas têm visto a sua fé morrer simplesmente por falta de manutenção, por não fazerem a manutenção preventiva da sua espiritualidade, da sua vida com Deus. Assim como o excelente freio do seu carro novo vai falhar se você não fizer manutenção nele, assim também a sua fé, que hoje é forte, que hoje é saudável, pode desfalecer, pode morrer, se você não fizer a manutenção preventiva dela. E aquilo que hoje é algo bom, é algo maravilhoso, pode se tornar no futuro motivo para você de tristeza, de desespero, pode se tornar algo destrutivo e muitas vezes mortal. É sobre isso o texto. É sobre a manutenção preventiva da minha fé em Deus. Essa comunidade de crentes, a comunidade dos hebreus, eles tinham uma fé firme e constante no Senhor, mas eles estão passando por situações difíceis. E eles veem a sua fé em Jesus ser desafiada em virtude dessas circunstâncias adversas. E com certeza, alguns estavam abandonando a fé e entregando os pontos, se entregando ao vazio, se entregando ao desespero de uma vida longe de Deus. E o autor, dando a dica de como eles deveriam proceder para que não caíssem em desgraça, começa dizendo: lembrem-se dos primeiros dias quando vocês foram iluminados. Essa palavra lembrar talvez não seja a melhor tradução, uma tradução melhor seja a palavra relembrar, porque no original a palavra em grego é a palavra anamnesco. A palavra anamnesco significa lembrar de novo, ou seja, significa relembrar. É um ato repetitivo. Você relembra, é um ato repetitivo e constante.
Você lembra de uma situação e relembra da situação e relembra de situação de forma que aquela situação se torna algo vivo e palpável para você no presente. Daí vem a palavra anamnese, que é muito conhecida pelos profissionais de saúde. No exame médico padrão, se você vai num bom médico, o médico, antes de fazer o exame clínico em você, ele faz a anamnese. O que ele faz na anamnese? Ele pergunta a respeito do que você está sentindo. Ele pergunta o que você está sentindo, quando é que você começou a sentir, qual foi o contexto. Ele procura, através de perguntas, extrair de você o máximo de informações possíveis para poder acessar aquela experiência que ele não esteve presente. De forma que na sua fala, a sua experiência seja vivida por aquele médico, para que ele não enxergue você apenas como você está, mas que ele enxergue você como você chegou até aquele lugar. A anamnese é trazer à tona a história. E o autor de Hebreus nos convida a trazer à tona a nossa história. E não apenas isso, mas a relembrar, lembrar e lembrar de novo e de novo e de novo, de forma que aquilo se torne algo vível e palpável diante de nós. Que o nosso passado possa se tornar algo que faça diferença também no nosso presente e no nosso futuro. Ele fala assim: lembrem-se, relembrem-se dos primeiros dias. Os primeiros dias. Os primeiros dias de um namoro, os primeiros dias de um casamento. Que coisa fantástica que é. Como é legal aquele sentimento da descoberta, do conhecimento. Eu tenho certeza que você, com a sua esposa no começo e com a sua namorada, não existiam limites. Vocês passavam horas e horas no telefone. Os mais novinhos passam horas e horas no WhatsApp. Os mais antigos escreviam cartas e mais cartas apaixonadas. Atravessavam distâncias grandes. Enfrentavam todos os tipos de problema. E nada era grande o suficiente que pudesse impedir aquele amor, aquela paixão, aquele desejo intenso um pelo outro. Como é bom os primeiros dias. Mas o nosso problema é que nós não damos para o desenvolvimento da história e para o final da história a mesma importância que nós damos para o começo dela. E eu quero te dizer uma coisa muito importante, meu irmão. O desenvolvimento de uma história e o final de uma história é muito mais importante do que o início de uma história. Existem muitas pessoas que começaram muito bem, mas que terminaram muito mal. E sabem pelo que elas são lembradas? Não pelo começo bom, mas pelo final desastroso. O rei Salomão é um homem que é um exemplo para nós disso. O rei Salomão, ele tem um início avassalador. Ele é o homem mais sábio da terra. Deus fala, me peça qualquer coisa. Ele podia ter pedido qualquer coisa, riqueza, mulheres, qualquer coisa, mas ele pede a Deus sabedoria. Ele faz o pedido melhor que ele pode fazer, ele pede sabedoria. O homem mais sábio da terra. Mas que ao longo da sua história, viu o coração ser roubado pelas riquezas, pelas mulheres. Quando nós falamos de Salomão, muitas vezes nós não nos lembramos do homem que ergueu o templo do Senhor. Nós nos lembramos do homem que teve 1000 mulheres. Ele ficou marcado pelo seu final. Mas existem também, ao contrário desse exemplo, pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. Sansão, um personagem bíblico, também é um exemplo disso. Sansão, ele começa a trajetória dele muito mal. Sansão, que foi escolhido por Deus para libertar o povo de Deus, ele era alguém que foi escolhido de uma forma tão especial, acaba também deixando seu coração se roubar por causa de uma mulher. E ele se perverte nos seus caminhos, e ele paga um preço muito alto por isso. Ele perde, você deve lembrar da história, a força nos seus cabelos, ele é preso, ele tem os seus olhos perfurados. Mas preste bem atenção como termina a história de Sansão. Sansão se arrepende de tudo aquilo. E no seu último ato de vida, ele entrega a sua vida
para a libertação do seu povo. E Sansão se torna um homem conhecido pela sua grande força. Ao contrário do início dele, onde ele é conhecido como um homem fraco, que cede às pressões e às tentações do mundo. A forma como nós terminamos a nossa história, a forma como nós desenvolvemos a nossa história, é ainda mais importante da forma como nós começamos. Quer que seu casamento seja bom, meu irmão? Valorize ele, tanto quanto você valorizava lá no início. Relembra, reviva como foi aquele início avassalador. Lembre, relembre, relembre e torne essas memórias tão vivas e palpáveis de forma que seja revivido isso hoje. Olha aí para tua esposa que está do teu lado. Olha que mulher bonita que Deus te deu. Mudou alguma coisa, mas continua sendo aquela mesma menina que você conheceu. Olha para o seu esposo. Talvez ele seja mais gordinho, mais barbudo, mas ele continua sendo aquele menino, aquele garoto, aquele homem que você conheceu. Relembre de como tudo começou. Relembre da caminhada que vocês tiveram juntos. Olha, uma das coisas mais interessantes e impressionantes é uma pessoa que tem os seus primeiros dias com Jesus. Olha, a experiência de novo convertido é algo que cativa o nosso coração. A pessoa, quando ela conhece a nova vida em Jesus e entende a graça de Deus, o coração parece que está incendiado, pegando fogo. A pessoa tem uma disposição que nós não conseguimos compreender. A pessoa tem um ardor, uma chama. Ela quer ganhar o mundo todo para Jesus de uma vez só. E nós, ao invés de botarmos mais lenha nessa fogueira santa, essa sim é uma fogueira santa, ao invés de nós colocarmos mais lenha nessa fogueira para incendiar ainda mais o coração desses novos convertidos, muitas vezes o que nós fazemos é servir de bombeiros para apagar esse fogo que o Senhor colocou no coração da pessoa. Ninguém me falou isso não, eu vi. Um irmão veterano de igreja, crente há muito tempo, se virar para um novo convertido, igual esse que eu estou falando, cheio de vigor, cheio de paixão por Jesus, cheio por amor à obra, e ele fala assim para aquele novo convertido: fica tranquilo que isso vai passar. Fica tranquilo que isso vai passar. Essa palavra do inferno vem de uma pessoa onde o primeiro amor se foi. De uma pessoa que teve aquela chama no coração extinta, apagada. De alguém que, diferente daqueles discípulos de Jesus no caminho de Emaús, disseram assim: não ardia o nosso coração enquanto ele falava. É alguém que com o tempo foi se desgastando e foi se cansando, de forma que hoje a palavra de Deus, as experiências com Jesus não mais incendeiam o coração, não provocam mais paixão, não movem mais a pessoa. A pessoa com o tempo vai se esfriando, vai se desgastando, vai se tornando insensível ao fogo consumidor que é o Evangelho de Jesus, e a pessoa tem a audácia de chamar isso de maturidade. Ah, não, é porque eu sou um crente maduro. Isso não é maturidade, o nome disso é frieza espiritual. As pessoas mais maduras na fé são as pessoas mais apaixonadas por Jesus que eu já conheci. As pessoas mais maduras na fé são as pessoas que mais se entregam. São pessoas que mesmo depois de anos e anos servindo ao Senhor, estudando a palavra do Senhor, de anos e anos de busca ao Senhor, elas ainda sentem o coração arder com as verdades eternas da graça e do amor de Deus. E isso é tão intenso, tão profundo, que essas pessoas vivem e morrem por essa mensagem de salvação, pela mensagem do Evangelho de Jesus.
Irmão, o nome disso não é maturidade, o nome disso é frieza espiritual. E sabe o que acontece? O que está acontecendo com o corpo que está frio? Das duas, uma, ou ele está morrendo, ou ele já morreu. Talvez você esteja morrendo espiritualmente. E tem muita gente que está morta espiritualmente, vivendo uma religiosidade vazia, uma espiritualidade insossa, achando que atingiram a maturidade, mas na verdade elas atingiram o fundo do poço e não sabem ainda. Relembrem-se dos primeiros dias. Relembre-se dos primeiros dias, como o seu coração ardia, de como você tinha disposição para o chamado do Senhor, de como você servia com o coração alegre. Nós temos hoje nos templos, muitos templos cheios de pessoas, mas na hora do vamos ver, na hora do chamado para o serviço, poucas pessoas têm a disposição de entregar a sua vida por algo maior, de entregar a sua vida pela causa de Jesus. As pessoas não querem abrir mão do seu tempo de lazer, não querem abrir mão do seu tempo de descanso, não querem abrir mão de absolutamente nada. E a minha tristeza é que muitas vezes, algumas dessas pessoas eram pessoas que no passado viviam e morriam pelo Evangelho de Jesus, se entregavam na causa do Senhor, dedicavam suas vidas inteiras. Eram pessoas que estavam envolvidas no trabalho, mas que hoje tudo é prioridade, menos as coisas de Deus. A pessoa tem disposição para tudo, menos para a obra do Senhor. Relembrem-se dos primeiros dias. Relembrem-se dos primeiros dias. Eu tenho uma referência pessoal muito forte, muito importante para mim, que é o Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd é um dos maiores teólogos que já viveu. E nós tivemos a oportunidade de viver muito perto dele algumas vezes. E o que me encantava é que, depois de quase um século de vida, ele faleceu alguns anos atrás, aos 87 anos de idade, depois de quase um século de vida, depois de décadas e décadas e décadas, servindo como pastor, servindo como missionário. Todas as vezes que esse homem subia ao púlpito aos 85, aos 86 anos, aos 87 anos de idade, ele falava da palavra do Senhor com um amor, com uma paixão, com uma entrega, e aquele fogo consumidor incendiava no coração daquele homem, de forma que todos os que ouviam aquela mensagem eram contagiados com essa paixão e com esse amor que ele tinha pelo Evangelho. Depois de 87 anos, o fogo não se apagou no coração daquele homem, Dr. Russell Shedd. Relembre-se. Relembre-se. Se a sua fé está esmorecendo, se esvaindo, você precisa se lembrar e relembrar dos primeiros dias. Olha, esse resgate de memória dos primeiros dias não é apenas um resgate intelectual de fatos objetivos que aconteceram no passado. É o resgate de uma experiência completa que envolve intelecto, sentimento e tudo mais que diz respeito ao ser humano. É o resgate da experiência mais completa e mais profunda que alguém pode ter, que é o encontro real com Jesus. Quer conhecer Deus por quem Ele é, através de Jesus Cristo. A fé, a palavra de Deus diz que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas essa experiência intelectual que nós temos a priori, ela se desenvolve e nos leva a uma experiência gutural. Uma experiência tão profunda que envolve todas as dimensões do nosso ser. Um dia um colega me perguntou: Miqueias, e se provassem para você que toda essa conversa a respeito de Deus e de Jesus é apenas uma farsa, se provassem para você que Deus não é real? E eu parei para pensar a respeito dessa palavra, eu parei para pensar nessa possibilidade. Mas aí eu me relembrei que para mim Jesus não é uma história. Para mim Jesus é uma pessoa real. Eu me relembrei que eu tive experiências reais com uma pessoa real. Provar para mim que esse Jesus não existe é igual provar para mim que esse microfone não existe. Você pode chegar com os melhores argumentos do mundo,
mas eu vi, eu toquei. Eu experimentei. Não é uma história. É uma pessoa. Como é que eu posso negar o que eu vivi? E me valendo das palavras do meu escritor predileto, dos maiores autores sobre espiritualidade cristã, o Brennan Manning. Nem sempre para mim, Deus foi algo tão real quanto esse microfone. Muitas vezes, para mim, ele pareceu distante, tão distante, que às vezes existiam momentos que eu até cheguei a pensar que ele nem existia. Que eu estava largado, que eu estava abandonado. Mas nesses momentos, eu me relembrava. Eu tive outros momentos que a presença dele era tão real quanto essa câmera que está me filmando. Você não pode ver a câmera. Mas a prova que essa câmera existe é a imagem que você está vendo aí no seu computador, no seu celular. A prova que existe um Deus é que eu estou aqui. Porque foi Ele que me trouxe até aqui. Foi Ele que me carregou nos braços dele, porque eu sozinho por mim mesmo não conseguiria chegar. Como eu posso negar aquilo que eu vivi? Eu me relembro, e me relembro, e me relembro. Esse trecho da palavra de Deus é fantástico. Eu vou pregar ainda umas 2 ou 3 mensagens em cima desse texto. Mas tem uma última coisa que eu quero compartilhar aqui. Tem muita pedra preciosa aqui. Mas eu quero hoje ainda compartilhar com você mais uma última coisa. Nós temos aqui um povo que está correndo e lutando nessa caminhada da vida. E como é de se esperar, alguns começam a cansar. E cansar não é o problema, porque todos nós cansamos. Nós não nos cansamos apenas fisicamente, mas nós temos também nossa fadiga emocional, nossa fadiga espiritual. Às vezes nós nos sentimos completamente desgastados, esgotados em todos os sentidos da vida. E absolutamente ninguém está alheio a isso, ninguém está imune a isso, ninguém vive fora dessa realidade. Você pode se esgotar completamente, eu posso me esgotar completamente, o pastor mais consagrado pode se esgotar, porque nós nos cansamos. Ninguém está imune a isso, tanto é que na narrativa de Gênesis da criação, depois que Deus cria todas as coisas, a palavra de Deus diz que Ele para e Ele descansa. Você acha que Deus se cansou? Você acha que Deus estava realmente cansado? Não, porque Deus não se cansa, Deus não se fatiga, Deus não se exaure. Mas Deus para e contempla tudo aquilo que Ele tinha feito. E a palavra de Deus diz assim: e viu Deus que tudo que Ele tinha feito era bom. Numa linguagem antropopática, ou seja, atribuindo a Deus algumas características humanas. Deus viu, Deus olhou para trás. Será que Deus se relembrou de tudo que Ele tinha feito? E descansou? Não foi porque Ele estava cansado, mas foi para mostrar para mim e para você que nós precisamos periodicamente parar, olhar para trás, ver tudo aquilo que Deus fez, relembrar e entrar no descanso do Senhor. Descansar. Deus sabia que o cansaço faria parte de nós. E, portanto, Ele nos ensina desde o início de todas as coisas que nós precisamos o tempo todo fazer essa manutenção. Parar e ver o que foi feito, contemplar tudo o que foi feito. Olhar para trás e ver que tudo que o Senhor fez é muito bom. Isso traz para nós descanso.
descanso, isso traz para nós renovação, isso traz para nós restauração. Para aí sim nós iniciarmos um novo ciclo. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele parou. Ele olhou para trás. Relembrou. E ele nos ordenou que nós fizéssemos o mesmo. Tem gente que está entregando os pontos por simples desobediência. Gente que não para. Gente que continua andando com um tanque vazio. Gente que não para e não olha para trás. Gente que não se relembra constantemente de tudo que Deus fez e que tudo que Deus fez é bom. Gente que corre com um tanque vazio que mais cedo ou mais tarde vai entrar em colapso. Vai quebrar. E o desastre pode ser um desastre gigantesco. O problema não é se cansar, o problema é se entregar. Tem gente que está se entregando os pontos. O que o autor de Hebreus nos diz é que naqueles primeiros dias as coisas não eram fáceis. Muita coisa difícil e dura aconteceu nos primeiros dias. Ele fala, lembre-se dos primeiros dias. Ele não está falando assim, lembra como a vida era fácil. Ele fala assim, lembrem dos primeiros dias, quando vocês tiveram seus bens confiscados, quando vocês foram perseguidos, quando vocês foram insultados, quando vocês foram presos injustamente. A situação era dura, a situação era difícil nos primeiros dias, mas o coração estava abastecido, o coração estava incendiado. Então eles enfrentam todas aquelas dificuldades e eles atravessam aquelas situações com ousadia, com audácia, com intrepidez, com coragem. Nós já enfrentamos problemas antes. Você já enfrentou problemas antes. E não é que os problemas de hoje sejam maiores, mas quando o nosso ânimo está menor, o nosso problema se torna maior. E quando o nosso ânimo é muito pequeno, os nossos problemas parecem intransponíveis. E é impressionante que numa mesma situação, ou situações equivalentes ou parecidas, nós temos reações completamente diferentes, dependendo do estado em que nós nos encontramos. Eu gosto de trabalhar com marcenaria. E é um hobby que eu tenho. E lá na minha casa, eu que estou fazendo os móveis lá da minha casa. Eu compro a chapa lá de MDF, eu corto, eu fito, eu monto. Eu faço tudo que tem que fazer. E muitas vezes eu chego no final do dia muito cansado. E aí, quando eu estou cansado, eu não consigo mais encontrar soluções para os problemas que acontecem ali. Eu já não tenho mais tanta força para carregar algumas peças de um lado para o outro. O manuseamento das ferramentas não é mais tão preciso. Eu começo a cometer muitos erros. Não porque eu não saiba fazer aquilo, mas simplesmente porque eu estou cansado. Só que ao invés de desistir do projeto, sabe o que eu faço? Eu paro e descanso, tendo consciência que amanhã é um novo dia. E amanhã eu retorno, revigorado, restaurado, restabelecido e mantendo firme no projeto que eu me empenhei, no projeto que eu comecei. Tem gente que vai, desgastada, esgotada, fatigada e nunca para relembrar. Nunca para contemplar, nunca para olhar para trás, para descansar. E a alma vai se deteriorando, até chegar ao ponto de abandonar tudo. Os problemas que vocês estão vivendo, Hebreus, o autor está dizendo, são difíceis. Mas não são intransponíveis e não são insuportáveis.
O ânimo de vocês é que precisa ser restabelecido. Relembrem-se de como vocês já passaram por tantas e tantas provações. Olhem para trás, contemplem e vejam que tudo que Deus fez é bom. O problema que você está passando não é intransponível. O problema que você está passando não é insuportável. O seu ânimo precisa ser restabelecido, porque o Senhor já te sustentou através de tentações e provações. E o mesmo Deus que no passado foi fiel a você vai continuar sendo fiel a você e vai atravessar você através dessas dificuldades. Restabeleça o seu ânimo, relembre-se. No começo do casamento, o marido chega e diz para a esposa: você me tira o fôlego. Alguns anos depois, ele se vira para a esposa na mesma situação e diz: você me sufoca. A mulher, no início do casamento, chega para o marido e fala assim: meu amor, eu não sei o que eu faria sem você. Numa mesma situação, anos depois, a mulher vira para o marido e fala assim: seu trato, eu não sei o que eu faço com você. A mesma situação, ânimos diferentes. Numa, um coração incendiado, um coração apaixonado, um coração entregue. No outro, uma alma cansada e desgastada. A pergunta é: como você está? Como vai a sua alma? Será que as circunstâncias do seu relacionamento realmente mudaram tanto assim? Ou talvez o seu ânimo tenha mudado tanto assim? Será que os seus filhos realmente estão dando muito mais trabalho? Será que realmente a sua igreja é tão ruim assim? Os problemas lá são tão sérios que você não quer mais se envolver? Será que a vida está realmente assim tão pesada e dessa vez parece impossível? Ou será que você simplesmente está cansado? Como está a sua alma? Quem sabe você não está apenas exausto, esgotado, cansado. E hoje a palavra de Deus está ecoando nos seus ouvidos. Relembre-se. Relembre-se. Relembre-se dos primeiros dias. Relembre-se do fogo que ardia no seu coração. Olhe para contemple. Reflita. Pare e descanse e veja que tudo que Deus fez é bom. Jesus diz lá em Mateus 11, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Talvez você esteja com pesos grandes demais sobre a sua vida. E é a hora de você relembrar que só existe um que pode dividir essa carga com você. Troque o seu jugo e o seu fardo com o Senhor. Ele fala assim: tomem o meu jugo. A carga que você tem carregado é muito pesada. Troque com Jesus. Deixe que Ele carregue a sua carga. Relembre-se. Relembre-se que por outras vezes na sua vida, Ele tomou a sua carga. Ansioso, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. E Ele tem cuidado de você. Está com medo? Está perdido? Relembre-se. O Senhor é meu pastor. E nada me falta.
deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera, restaura minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Está se sentindo cercado, meu irmão? Está se sentindo perseguido? Olhe para trás e veja que é a bondade e a misericórdia do Senhor que estão te seguindo todos os dias. Olhe para trás e veja que você está assim cercado, mas cercado do amor e da graça de Deus. A mesma situação, o mesmo problema. Num caso a gente enfrenta com coragem, no outro nós entregamos os pontos. Por quê? Falta de manutenção da fé. Gente correndo de tanque vazio. Relembre-se. Relembre-se. Pare. Contemple. Veja que tudo que o Senhor fez é bom. Quero orar por você. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Eu sei que existem pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, desgastadas, esgotadas. Pessoas que, assim como eu, por diversas vezes na vida, não fez a manutenção da sua fé. Correu de tanque vazio e chegaram agora no momento de exaustão e estão à beira de um catástrofe, ou às vezes já experimentaram essa grande catástrofe, esse desastre. Estão com a sua fé fria, esmorecendo. Eu te peço que neste momento elas relembrem. Espírito Santo, traga à memória que tudo que o Senhor fez é bom. Traga à memória que outras lutas já houveram, que o Senhor as fez vencedores e vencedoras. Traga à memória que em todas as circunstâncias difíceis da vida, o Senhor nos levou adiante. O Senhor é o Deus que é por nós. O Senhor é o Deus que é conosco. E o Senhor é o Deus que vai adiante de nós. Traga agora refrigério, descanso, restauração para todo aquele que está abatido e cansado. E no Senhor eles sejam aliviados. E que eles recuperem as forças, recuperem o fôlego, para que eles possam continuar na caminhada. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos no nome de Jesus. Que todo o povo de Deus, onde quer que esteja, diga amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.